Olá, bem-vindos a mais um Upcast UPL. Hoje a gente vai falar de ARP, a aeronave remotamente pilotada, que são mais conhecidas como drones. A gente vai entender como é que ele funciona na agricultura, o uso dele na agricultura, mas é bom a gente saber também um pouquinho da história. Eles foram criados para ajudar principalmente no trabalho militar, lá no início, mas depois foram sendo utilizados em outras áreas. No Japão, mais ou menos na década de 80, começou a ser utilizado na agricultura. Aqui no Brasil, as pesquisas começaram em 2014 e 2019, se começou a utilizar mais efetivamente o drone. E a gente vai conversar sobre isso aqui com a Patrícia da Silva Gubiani, que é pesquisadora de tecnologia de aplicação da UPL. Bem-vinda aqui, Patrícia. Obrigada, Laquelle. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente tem também o Sérgio Decaro, que já participou com a gente aqui, né, Sérgio? Que é gerente de projetos de herbicidas e tecnologia de aplicação da UPL. Bem-vindo aqui também mais uma vez. É uma alegria, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar então dos drones. Eu vou conversar aqui perguntando para Patrícia. Patrícia, explica um pouquinho para a gente essa tecnologia, como é que ela facilita a vida do homem do campo e como é que ela faz essas manutenções agrícolas. Explica um pouquinho para a gente a importância dessa tecnologia. Então, contextualizando um pouco sobre essa questão de drone. Drone é um termo usado mundialmente. No Brasil é mais conhecido como ARP, que nem você mencionou, aeronave remotamente pilotada. Elas iniciaram o uso na agricultura principalmente para a parte de imageamento, levantamento de sensoramento remoto, levantamento de áreas para mapeamento. Esse foi o uso inicial dela na agricultura. E como você já mencionou, a partir de 2014 começaram a ganhar destaque nessa parte de uso para pulverização agrícola. E me fala um pouquinho aí a relação aí desse aumento aí de carga útil, né? Foi tendo um aumento aí, por exemplo, lá no início, como é que se utilizava esses produtos, como é que foi aumentando, como é que hoje, até quando se pode utilizar um drone para fazer a pulverização? Certo. Inicialmente, os drones para pulverização agrícola começaram com uma carga com um tanque com capacidade de no máximo 10 litros e utilizando o sistema de aplicação hidráulico, né, que são os bicos hidráulicos, iguais os que a gente usa na aplicação terrestre. E hoje, a partir de 2022, partindo da necessidade do agricultor de ter um volume maior de carga, um volume maior de cauda também para conseguir aplicar e ter um operacional melhor, eles estão com drones com carga útil de até 70 quilos, que isso facilita a vida do produtor. E também teve essa mudança no sistema de bicos, né? Está saindo do sistema de bicos hidráulicos para bicos rotativos, né? Que funcionam com energia centrífuga. Vou perguntar aqui para o Sérgio agora. Existem cerca de 116 mil drones registrados, né, no serviço de aeronaves não tripuladas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da importação desse produto, né, dos drones. Fala um pouquinho para a gente desses dados que são apresentados. Perfeito, Kelly. Esse número que você mencionou, ele engloba drones de uma maneira mais geral, tantos para pulverização, que são a minoria, né, em torno de 1.000 e alguma coisa oficialmente registrados, e todo o restante usado para mapeamento, sensoriamento remoto, como a Patrícia colocou. No que tange a pulverização em si dos drones, esse número ele é um número oficial que se tem conhecimento, mas estima-se que atualmente no Brasil tenhamos algo em torno de 5 a 6 vezes mais esse número de 1.200 equipamentos para fins de pulverização, o que já é uma porcentagem até significativa quando a gente compara com outros equipamentos de pulverização também, incluindo os terrestres e até as aeronaves. Queria que você falasse, Patrícia, em relação ao uso nos estados. Existem estados aí que estão utilizando mais os drones? Como é que está isso? Os estados que têm utilizado mais drone é estado da região sudeste, Mato Grosso do Sul também. E tem alguns estados que a utilização de drone ela é proibida, por questão de culturas sensíveis que tem próximo a áreas que podem ser aplicadas com drone. Então, os estados decidiram não permitir o uso dessa tecnologia em função de possíveis problemas de deriva que podem vir a estar atingindo essas culturas que são sensíveis. Isso é uma pergunta do Sérgio, de Mato Grosso. Existe risco de deriva com o uso do drone? Quem que pode falar para a gente? Bom, Kelly, a deriva ela sempre vai existir em qualquer pulverização. Não tem como a gente dizer ou prometer que uma pulverização é isenta de deriva. O que a gente consegue fazer tecnicamente é regular o equipamento para que ele proporcione o mínimo possível de deriva. Tá? E se ela é segura ou não, a técnica, sim, ela é segura.
desde que respeitados os conceitos de regulagem e calibração do equipamento para atender a demanda do produtor. E lembrando que o conceito de risco de deriva ele é muito relativo também. Por exemplo, o risco de deriva de um produto para uma cultura não sensível é completamente diferente, por exemplo, de se aplicar um herbicida do lado de uma área com cultivo sensível. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de escolher o drone como uma alternativa de controle, tá bom? Mas sim, ele é seguro, conhecendo todos esses conceitos por trás. Patrícia, eu queria te perguntar, a gente sabe que no Brasil a gente tem um relevo muito diferente, né? Um relevo que traz alguns problemas até para o produtor na hora de fazer o manejo, os cuidados culturais. O drone vem para facilitar isso? Perfeito. O drone vem para complementar esse manejo de pulverização, complementando as áreas onde a gente não consegue estar fazendo pulverizações com equipamentos tratorizados e também aplicações aéreas. Daí ele entra nesse sentido de dar esse auxílio, principalmente na área de café, onde hoje geralmente as pulverizações são feitas ainda com aplicadores manuais, então ele entra para ajudar nessa parte. Na áreas de culturas que são alagadas, um exemplo em áreas de arroz, ele entra também nos cultivos de pastagem para dar essa suplementação, auxiliando nessa parte. Entra para fazer reboleiras de lavouras, onde a gente faria com o trator ou com a aeronave agrícola, o avião, né? Mas seria mais complicado pelo fato de questão de manobra, então com o drone é mais fácil da gente estar fazendo essas áreas. Tem o caso do milho também, né? Quando ele já está muito alto, que acaba dificultando o manejo, também facilita isso. Perfeito. Ele entra para complementar as pulverizações a partir do pendoamento do milho. A gente tem dificuldade para entrar com equipamento tratorizado em áreas menores, então a gente consegue estar entrando com o drone para suplementar essas aplicações. Fica difícil de a gente conseguir estar entrando com um pulverizador em questão da altura do milho. Então a gente consegue fazer essas aplicações com o drone. Aí a gente tem uma pergunta agora do Fabrício, né? A gente abre aqui para que o público faça perguntas. Então, antes do Upcast, geralmente eu já coloco nos grupos lá do Canal Rural para que o pessoal faça perguntas. A gente tem a pergunta do Fabrício do Piauí, que ele quer saber assim, a aplicação já tem especificação no drone? Como é que funciona isso para ele saber as aplicações que ele tem que fazer por drone? Quais são os cuidados que ele tem que ter? Legal. Bom, não existe uma regra geral, tá? Então, a regulagem mais ajustada, ela vai depender do tipo de alvo que eu vou querer controlar, se é uma doença, se é um inseto, se é uma planta daninha. Ela também depende do tipo de produto, se é um produto sistêmico, se é um produto de contato. Ela também assume questões de meteorologia, por exemplo, né? Então, regiões com uma umidade muito baixa, com uma temperatura muito alta. Tudo isso é importante na hora de definir como é que vai ser a regulagem do drone. Tá? Isso vai requerer ajustes, por exemplo, no volume de aplicação, na altura de voo, na velocidade de voo, no tamanho da faixa que eu consigo aplicar efetivamente para ter uma uniformidade de distribuição não muito ruim do ponto de vista de não ser muito desuniforme. Então, tudo isso é considerado na hora da gente recomendar essa aplicação. E algumas bulas elas já estão vindo com essas orientações focadas para o drone, destoando da recomendação que a gente tem hoje naturalmente para aplicação aérea. Justamente para dar esse suporte adicional na hora de escolher a regulagem para o drone. A gente tem uma pergunta do Pedro Augusto, de Mato Grosso. Ele quer saber o seguinte, tem que fazer um tipo de cauda diferente para usar pelo drone, para fazer a aplicação pelo drone? Não digo que precisa fazer uma cauda diferente, mas a gente precisa ter muito mais cuidado quando a gente vai preparar a cauda quando se trata de aplicação via drone. Porque a gente está falando de uma cauda que seria utilizada num volume de 150 litros, 100 litros numa aplicação terrestre, a gente vai estar concentrando ela e fazendo em volumes de 20 a 50 litros para fazer a aplicação com drone. Então, a gente precisa ter muito cuidado no preparo dessa cauda. Então, a gente precisa entender da formulação dos produtos que a gente vai estar usando nessa mistura que a gente vai aplicar no drone, por causa que tem alguns produtos que apresentam uma dificuldade em serem aplicados. Por exemplo, os produtos WG, a gente precisa ter um cuidado maior, porque eles precisam de uma certa quantidade de água para ele estar performando bem na cauda. Então, a gente não pode estar usando um volume muito baixo, porque pode ser que a gente tenha problema.
Outro cuidado que a gente sempre tem que ter é a questão de estar seguindo a ordem de mistura. Quanto mais produto a gente misturar e as formulações deles forem mais diferentes, a gente vai ter mais chance de ter problemas de incompatibilidade. Então, o que a gente recomenda, tanto para drone quanto para qualquer outra forma de pulverização, é sempre fazer testes, o famoso teste da garrafa, antes da gente estar aplicando essa calda, para a gente ter uma garantia que a gente não vai ter problemas depois. E outro quesito que é importante quando a gente fala de calda para drone, os tanques de drone não têm agitação. E a agitação é um fator bem importante nesse processo de manter a calda boa, uma calda que a gente consiga aplicar ela de uma forma boa, ideal. Então a gente precisa ter esse cuidado. Sempre testar a calda, ver se vai dar certo, manter ela em agitação o maior tempo possível e aplicar ela o mais rápido possível também. Ter esse cuidado de não deixar ela muito tempo parada para evitar esses problemas de subdose, por exemplo. Porque pode ser que, em função de não ter uma agitação, essa calda comece a decantar ou ter um sobrenadante. E a gente tem aqui a pergunta sobre a parte legal. Eu vou te fazer uma pergunta, depois eu faço aqui uma do telespectador. Qual é o panorama atual dos requisitos legais para conseguir realizar pulverizações em drone? Então, a gente tem no Brasil várias normativas que regulamentam isso, né? Então, a primeira que a gente precisa seguir é a questão da ANAC, de registrar o drone na ANAC, e a partir disso a gente faz cadastro no DSEA, registrando o operador do drone, que é a pessoa física ou jurídica que tem esse drone sob poder, e a partir disso a gente vai para outros requisitos que a gente também precisa ter cuidado, que daí é a parte do mapa. Então, seguindo as orientações do mapa, hoje a gente precisa ter um registro de todas essas operações, manter tudo anotado, né, sobre questão de voo, horário, calda que aplicou, questão de volume, fazer esse reporte para o mapa mensal dessas aplicações que a gente fez, a gente precisa ter esses cuidados. A questão do aplicador, o aplicador precisa ter o curso do CAAR, que é o curso de aplicação, em uma empresa que seja credenciada no mapa, que possa estar dando esse curso, e também outros cuidados que a gente precisa ter, que é a questão de sempre fazer a solicitação do voo, respeitar distâncias seguras que tem em bula e também distâncias que tem na normativa do mapa. Por exemplo, a gente não pode aplicar perto de cidades, a distância de no mínimo 20 metros de distância de cidades, povoados, ter esse cuidado também. Tem uma série de regras ali que Exato. a pessoa tem que ficar atenta. Eu vou perguntar para o Sérgio aqui, vamos ver se o Sérgio nos ajuda aí. O Solano, ele é do Rio Grande do Sul, ele é de Cruz Alta, e ele quer saber o seguinte, assim, é ideal antes eu me informar e ter essa especificação para poder usar o drone, ou eu compro o drone para depois procurar essa informação? Excelente. É uma boa, excelente pergunta. Eu recomendo fortemente que busque informações de fontes seguras. Porque, infelizmente, Kelly, essa tecnologia entrou no Brasil, foi aplicada de uma forma não respaldada tecnicamente. Então, tem muita gente aplicando de forma muito errada, não é pouco, é muita. Mas a parte boa tem o jeito certo de usar. Então, Solano, muito boa a sua pergunta. Busque entender um pouco mais do ponto de vista de como que você vai ter que regular o seu drone, qual que vai ser o seu rendimento operacional, para daí você tomar uma decisão mais assertiva sobre como trabalhar isso. Onde eu quero chegar com isso, né? Às vezes a gente tem algumas quebras de paradigmas. Vou comprar um drone para aplicar 5 litros por hectare de volume de aplicação, 10 litros por hectare de volume de aplicação, que é o que o pessoal está fazendo, mas a qualidade da aplicação está sendo muito comprometida. Então vai chegar um momento que a gente vai ter que parar, repensar, e é consensual entre as empresas que estão recomendando produtos, né? A exemplo da UPL, sempre assumir uma postura o mais segura possível para que o produto funcione da melhor maneira possível. Nós só estamos pulverizando com o drone porque nós temos um problema agronômico que precisa ser resolvido por meio do uso de um produto, né? Então, o drone é a forma como a gente vai conseguir ter sucesso nisso. Tá? Então, muito boa essa pergunta do Solano. Eu vou aproveitar e perguntar também. É importante também ter uma pessoa habilitada que saiba usar esse drone corretamente, porque senão, de repente, ele está lá com o produto, não está aplicando corretamente e isso pode trazer prejuízos. Perfeitamente. Como a Patrícia falou, tem uma série de normas que a gente tem que estar seguindo, porque o drone, ele começou com fins militares, você colocou no começo, né? E ele tem que ser bem usado para não gerar nenhum risco para quem está operando.
acima de qualquer outro efeito, é o risco da pessoa que está lá envolvida. Então tem que ter todo esse treinamento, esse cuidado, uma equipe preparada ali. Não é só um operador, ele precisa ter um parceiro para estar preparando a cauda junto com ele. Ele tem que fazer a operação sempre na visada do equipamento, ele não pode operar remotamente no sentido de não ver, não olhar, não observar o drone. Isso também é premissa de poder estar trabalhando dentro da legalidade com drone. Eu tenho a pergunta aqui do Carlos, de Londrina, do Paraná. Ele quer saber sobre os bicos, que a gente já chegou até a falar um pouquinho aqui sobre isso, mas ele quer entender um pouquinho como é que é essa questão dos bicos. Então, que nem eu comentei, a gente tem os bicos hidráulicos, que são os bicos que a gente usa na parte de pulverizadores terrestres, e eles estão saindo dessa parte de aplicação de drone para a questão dessa dificuldade, questão de calibração, questão de ter um equipamento a mais para conseguir ter a pressão para fazer com que eles consigam funcionar, abrir o leque e conseguir ter uma boa aplicação. Então, eles tinham essa dificuldade, aumentavam o peso do drone, então, a partir disso está ocorrendo essa mudança. A gente está indo para bicos rotativos, né? Daí eles vêm com um sistema onde a gente consegue, na configuração, fazer a calibração da cauda em função da viscosidade em bombas peristálticas, e a partir disso tem um programa nele que vai definir a questão de tamanho de gota, né? Que aí a gente vai poder conseguir escolher qual tamanho de gota a gente vai estar pulverizando. É a regulagem, é isso? Exato. Questão de regulagem. E aí tem que ter, quem é que faz essa regulagem? Também, como a gente estava falando, tem que ter pessoas especializadas para estar fazendo isso, para estar fazendo essa manutenção, estar cuidando. Não basta comprar o drone, fazer a cauda, colocar lá e sair pulverizando. Tem que ter todo esse cuidado. Exato, Kelly. A regulagem é o que as empresas estão trabalhando para tentar levar um pacote de recomendação mais assertiva possível para que o produtor extraia o melhor, tanto da aplicação quanto do retorno em termos de controle. Então, esse é um ponto. E aí, a manutenção do equipamento, ela hoje é também regida pelas normas que a Patrícia comentou. Nós temos que ter um caderno ali onde a gente monitora o tempo de trabalho, as manutenções. Isso é muito mais rígido para o drone, Kelly, porque, de novo, né? Esse equipamento não pode cair indefinidamente em qualquer lugar. Então, nós temos que ter um cuidado adicional nas manutenções dessas peças. Então, isso também é muito importante. E durante os treinamentos, no próprio treinamento do CAAR, ou nas entregas técnicas desses equipamentos, ou mesmo as empresas especializadas nessa prestação de serviço, eles já têm esse cuidado, essa rotina, e quem compra para fins próprios os drones, eles recebem treinamento apropriado para saber dar todas essas manutenções também. A gente tem a pergunta aqui do Flávio. Ele é de, deixa eu ver aqui, Mato Grosso do Sul. Ele quer saber o seguinte em relação ao drone, se ele é mais seguro. Ele é mais seguro, eu acho que ele quis dizer em relação à utilização de pessoas, né, que usavam e faziam esse tipo de aplicação. Ele é mais seguro nesse sentido? Sim, se a gente olhar o lado da exposição do operador, com certeza. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos do drone ter se tornado uma grande tendência na Ásia. Tinha-se as aplicações nas áreas inundadas de arroz e o nível de exposição para quem operar é muito grande. E o drone, de forma remota, ele consegue fazer o tratamento fitossanitário lá, exime o operador desse risco. Então, sim, com certeza. Eu vou perguntar aqui para a Patrícia, a gente falou da cauda, e aí eu quero te perguntar o seguinte, ela tem que ser utilizada logo após o preparo, pode esperar um pouquinho? Explica um pouquinho, isso é um cuidado que o produtor tem que ter também. Exato, como eu havia comentado. Quanto mais tempo eu deixar essa cauda em repouso, maior vai ser a chance de eu ter problemas dela começar a formar fases, por causa que é uma cauda concentrada, né? Bastante produto em pouco volume de água. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A recomendação é, a gente faz a cauda e logo em seguida aplica, para evitar esses problemas de compatibilidade e também essa questão de sobredose, porque os sistemas hoje, os tanques, né, de pulverização dos drones, eles não têm sistema de agitação, então não tem como a gente manter a cauda em constante agitação. E o drone não tem capacidade de ter um movimento para estar uniformizando essa cauda, manter ela uniforme. Então, a recomendação é essa. Faz a cauda, aplica ela logo em seguida. Não deixa ela ficar em repouso. A gente está falando bastante sobre como utilizar os drones, o cuidado deles. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Sérgio, como é que as empresas estão se posicionando em relação à utilização dos drones, em especial a UPL? Perfeito. A UPL hoje tem uma linha de trabalho de drones, a qual a Patrícia está aqui. Ela que gerencia todos esses trabalhos dentro da nossa estação de pesquisa localizada em Pereiras.
é uma linha de trabalho que busca explorar algumas vertentes. Por exemplo, cuidados no que se refere ao preparo de calda, como a Patrícia muito bem colocou, e todos esses cuidados que ela já trouxe aqui. Segundo ponto, as questões das regulagens. Então, qual que é a melhor altura, qual que é o melhor tamanho de gota, qual que é o melhor volume de aplicação. E, por fim, a gente tem os trabalhos biológicos, que é o que a gente nada mais pega essas condições de laboratório, de teste, e coloca no campo para ver se de fato vai funcionar, vai controlar uma doença, um inseto, uma planta daninha. Então, dessa forma, a UPL, bem como outras empresas, vem trabalhando. Então, é isso que eu quero entender. Então, na bula dos produtos da UPL, também vai começar a ter essas especificações para quem vai utilizar com drone. É isso, Sérgio? Exatamente, Kelly. Exatamente. Uma vez que a gente tem essas informações, a gente gera constantemente, elas vão evoluindo, as nossas bulas elas passam a ter uma recomendação especial para drone. Hoje, se você tem a aplicação aérea já prescrita em bula para determinada cultura, teoricamente, legalmente, na verdade, você pode trabalhar o drone. Mas é muito genérico, Kelly. Então, o que nós queremos vamos entregar um pacote de recomendação específico para drone. Né? E até, assim, que consiga melhorar o que o produtor já está fazendo, do ponto de vista de qualidade de aplicação. Então, esse é o nosso compromisso. Vou brincar aqui, tirar uma dúvida. Que nem é quando a gente compra um produto lá, como que aquece no micro-ondas, como é que aquece no forno, como é que aquece, né, no fogão. Então, isso é importante mostrar que a UPL tem esse cuidado com o produtor, trazendo os produtos aí com a especificação correta. Nosso tempo está terminando. Quero começar aqui com a Patrícia. Patrícia, aquela dica, aquele produtor que está assistindo esse podcast aqui com a gente, esse videocast, quer comprar um drone, está na dúvida, tem algumas dúvidas ali em relação à utilização da cauda, dos bicos. Que dicas você daria rapidamente aí para esse produtor? Que nem o Sérgio já comentou. Busquem entender a necessidade que vocês têm para, a partir disso, buscar a tecnologia que mais se adeque ao que vocês precisam. E nessa questão de cuidado de cauda, busquem sempre seguir as boas práticas agrícolas que a gente tem para a recomendação de preparo de cauda. E para drone, isso é muito mais importante do que para aplicação terrestre. Sérgio. Similarmente à Patrícia, os cuidados com cauda, os cuidados com regulagem, conhecer, entender que não existe mais uma agricultura sem drones, mas que também não existe uma agricultura só com drones. O drone é uma ferramenta complementar, né, e que precisa ser entendida e estudada para ajudar de fato no campo. Queria agradecer a participação de vocês aqui com a gente. A gente teve uma aula de drones, né? E eu acho que o mais importante que ficou aqui para a gente entender são as boas práticas, né? A utilização de drone não é só comprar um drone, sair pilotando, ainda mais no caso de aplicação, né? Então é preciso ter cuidados. E a UPL está aí para trazer informações, né? Está trazendo na bula aí também para ajudar o produtor. Isso é muito importante. Então, boas práticas. Você que está pensando em utilizar drone, ou já utiliza, vamos cuidar disso, que isso é importante aí para a nossa cadeia produtiva. Quero agradecer mais uma vez, Patrícia, Sérgio aqui com a gente. Fiquem ligados aqui no Upcast da UPL. A gente volta em breve com mais informações para vocês. A gente se vê. Tchau.